Vamos ler junto aqui na versão que está aqui no Data Show? Vamos lá, 1, 2, 3. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Amém? Pode sentar aí, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui sobre o segundo princípio de um casamento bem sucedido, um relacionamento bem sucedido. A gente falou do primeiro, o princípio do acordo, começamos a falar do segundo, o princípio da comunicação. Na semana, no domingo passado, nós falamos aqui que a gente pode desenvolver dois tipos de comunicação: a comunicação edificante e aquela comunicação corrupta. Nós dissemos aqui que a nossa língua tem a capacidade de gerar vida, mas também tem a capacidade de gerar morte. E às vezes não é a morte física, mas é a morte emocional, é a morte psicológica, é também a morte espiritual. A nossa língua tem essa capacidade, esse órgão aqui, que pode incendiar uma floresta, segundo Tiago, ele vai dizer. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque se tem uma coisa que é difícil a gente controlar em nós, é a língua. Os irmãos sabem disso. É um negócio complicado de lidar com ele. Quando a gente se pega, até mesmo a gente pega até falando mal da gente mesmo. A gente está tão acostumado a falar mal dos outros que a gente pega, quando vai ver, nossa, você está falando de mim mesmo, né? Aí você até estranha. Mas não é a língua, é um negócio difícil de lidar com ela. Todo mundo, a Bíblia diz que todo mundo tropeça na língua, Tiago vai dizer. E aquele que diz que não tropeça é mentiroso. Então todos nós vacilamos com esse órgão que é quase que incontrolável. Mas se nesse processo, nesse princípio, que a Bíblia fala de um casamento bem sucedido, que é a comunicação, a gente pode buscar ter uma comunicação corrupta ou uma comunicação edificante, significa dizer que nós podemos trabalhar a nossa forma de comunicação, olhar para nós mesmos. O que é que eu digo? Como eu digo? Quando é que eu digo? Porque alguém já disse que até mesmo a verdade tem hora de ser dita. Sabia? Até mesmo a verdade tem hora de ser dita. Veja que entre o profeta Natan e o profeta João Batista, qual é a diferença? Um foi e falou de uma vez e perdeu a cabeça. O outro recebeu a mensagem de Deus e falou, bom, peraí, vamos analisar. Para mim falar com o rei, eu tenho que cortar a volta, porque dependendo da maneira que eu falo, a minha vida entre viver e morrer está na mão dele. Então Natan pensou duas vezes para chegar diante do rei Davi, para poder contar para ele que ele estava em pecado. Ele fez toda uma volta, montou uma história, e ele foi contar a história para o rei. Veja, irmão, que ele recebeu uma mensagem de Deus, mas a maneira como ele ia transmitir a mensagem, Deus não disse. E a gente precisa tomar cuidado com isso também. Porque às vezes a gente até fala em nome de Deus, mas fala na hora errada, no momento errado. E às vezes quando a gente fala na hora errada, no momento errado, a gente colhe espinho aonde a gente deveria colher flores. Por quê? Porque você falou no momento errado. Você poderia ter falado em outro momento, numa outra hora. Ah, mas o que eu disse era verdade. É verdade, mas no momento errado. Você poderia ter esperado. Você poderia ter calculado o negócio antes. Davi chega para o rei e diz, ó rei, a situação é essa. O rapaz estava lá, chegou gente na casa dele, e ele tinha lá os gados dele lá, vamos colocar assim para a gente entender, ele tinha os gados dele lá, um cara rico, tinha os gados dele, ele vai na casa do vizinho, só tinha um gado, pega o gado do vizinho, e mata o gado do vizinho, e faz o pessoal comer e continua com o dele.
Quer dizer, ele tem 1000 gatos Nelore lá, ele vai na casa do vizinho e pega o gatinho que o vizinho tem para não matar nenhum dele. Aí o profeta pergunta, o profeta sabe, né, irmão? Que é o que eu e você tem que ser em casa, para a gente não sofrer prejuízo. O profeta sabe. Ele fala, o que deve ser feito a esse camarada? E aí o rei responde, ele deve morrer. Aí sabe o que o profeta faz? O profeta diz assim, então, esse camarada é você. Olha só, sabe o que ele fez? Ele fez o rei confessar o próprio erro dele. E ele mesmo deu a solução, a execução do problema que ele havia criado. Na nossa vida é a mesma coisa, porque na comunicação existe algo que a gente chama de pontos chaves da comunicação. Eu disse que aqui para acontecer a comunicação, você tem que falar e o outro do outro lado entender. Então nós temos pelo menos 3 coisas desses pontos chaves que nos ajudam a ser bem sucedido no nosso processo de comunicação. O primeiro dele é o falar. O primeiro ponto chave da comunicação é o falar. É a parte mais fácil, mas acredito também que ao mesmo tempo é a difícil. Falar é fácil, mas também é difícil. Porque o texto de Efésios que a gente leu aqui, ele diz lá, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nesse processo de comunicação, para que haja essa comunicação, alguém precisa dizer alguma coisa. E você sabe, irmão, que às vezes no casamento, o casamento sofre por falta de alguém falar? Sabia? Tem gente que sofre, se incomoda com algo, mas não fala. Tem dificuldade de falar. Porque às vezes na vida familiar dele ou dela, ele não teve essa oportunidade de ser aberto em casa, de conversar sobre diversas coisas. Então quando ele casa, quando ela casa, ela traz também isso para si, e se fecha, e não se abre. E isso gera um problema no relacionamento. Porque quando não há diálogo, não há conversa, não há comunicação, automaticamente não há resolução do problema. Porque a outra pessoa ou outro fica pensando, imaginando o que será que acontece. O que será que está rolando? Aí fica emburradinho de um lado e o outro fica do outro lado imaginando, pensando. Quando na verdade deveria ser dito, falado, conversar, abrir o coração, sentar, bater um papo e dizer, isso aqui me incomoda, isso aqui também me incomoda. Porque todos nós, quando casamos, alguma coisa um no outro incomoda um ao outro. Depois, com o tempo, a gente vai se adaptando, né? Certo? Não é assim quem é casado mais tempo aqui? No começo, sim, tem coisa que te incomoda. Porque, por exemplo, você traz costume da sua casa, ou seja, da casa da sua mãe, para a sua casa. Só que a sua esposa, ela não foi criada na casa da sua mãe, ela foi criada na casa da mãe dela. Então, por exemplo, tomar banho e largar a toalha jogada em cima do sofá, para um é normal, mas para o outro acabou o mundo. Porque ele aprendeu que depois que tomou banho, você pega a toalhinha e pendura onde? No varal, abençoado. Só que na casa dele não pendurava no varal, porque sabe o que ele fazia? Ele jogava no sofá e a mamãezinha ia lá e pegava e colocava no lugarzinho.
Só que agora não tem mais uma mãezinha. Agora é a esposa. São coisas que demais, pastor, isso aí não tem nada a ver. Você pensa. No dia a dia, isso vai gerando obstáculos que precisa, irmão, ser conversado. Chegar no processo de adaptação. Precisa ser falado. Porque cada um de nós temos em nós coisas que incomodam um ao outro. Porque nós somos totalmente diferentes do outro. Se você esperar casar com alguém igual a você, vai dar errado. Não vai funcionar, não é nem legal, não fica nem com graça também. Você casar com alguém que é igual a você. Porque, por exemplo, eu sou quieto. Lá em casa a maior reclamação deles é que eu sou quieto. Tá falando comigo, mas você não responde, pai. É assim que funciona lá. Que eu fico na minha, fico lá, então diz que eu tenho preguiça de falar. Mas é o temperamento de cada pessoa. E o ficar quieto às vezes incomoda o outro do outro lado. Porque o outro quer conversar, quer falar alguma coisa, você não fala nada. Fala alguma coisa aí, diz alguma coisa aí. Já viu gente brigando porque o outro está quieto? E às vezes o outro briga porque fala demais, né? Só que com o tempo a gente vai aprendendo, irmão, que a gente precisa melhorar. Eu não estou 100%, porque não vou chegar no 100%, devo estar nos 58% mais ou menos. Mas já melhorei bastante. Eu acredito, né, pelo menos. Que eu melhorei um pouco. Minha filha ainda reclama, pai, está falando, o senhor não responde. São coisinhas na gente que a gente precisa ir trabalhando, porque quando a gente casa, a gente vai compartilhar a vida um com o outro, com a outra. E aí a gente vai abrindo mão de coisas e vai adquirindo outras também. Aquilo que eu carregava comigo, mas que às vezes incomoda o outro ou incomoda a outra, será que é possível deixar aquilo lá de lado? Será que é possível abrir mão disso aqui e a gente agregar uma outra coisa aqui para que a gente consiga melhorar essa relação, esse relacionamento? É um papel que nós precisamos fazer, irmão. Porque às vezes a gente acha que é o outro que tem que mudar. Não, é você que precisa mudar. Porque se você entende que você precisa mudar e a sua parceira entende que ela também precisa mudar, pronto, está resolvido o casamento. Agora, quando eu sempre jogo para o outro que é você que tem que mudar, é você que tem isso, é você que tem aquilo, eu nunca vou olhar para mim. Às vezes não é o outro, às vezes o maior problema sou eu. Eu preciso melhorar. Então nós precisamos olhar um ao outro. Porque às vezes se você é introvertido demais, você precisa começar a se abrir um pouco. Às vezes se você é extrovertido demais, você precisa dar uma segurada, né? Tem que dar uma equilibrada. Então no relacionamento, o primeiro ponto-chave é falar. Só há comunicação quando se fala, quando se diz algo. E isso é um desafio que nós temos enquanto casais. A segunda coisa que a gente tem é ouvir. Olha o que Tiago capítulo 1, versículo 19 vai dizer para a gente. Primeiro, falar. Segundo, ouvir. Segundo uma pesquisa, irmão, que foi feita, nós ouvimos apenas 20% do que nos é dito. Se a mulher já falou alguma coisa para você e daqui 2 minutos ela perguntou, e aí você pergunta uma coisa que ela tinha acabado de te dizer. Hã? Não precisa falar para entregar, não. Só estou perguntando. Já falou? Porque nós ouvimos, irmão, aqui, ó, apenas segundo uma pesquisa. Apenas 20%. Você imagina que 100%, a gente só ouve 20% daquilo que é dito pra gente. Você chega em casa depois de um dia estressante de trabalho, foi aquele dia, sabe, bombástico mesmo, teve que lavar três máquinas lá, irmão Antônio. Daquele jeito, então você chegou em casa e a mulher, hoje ela diz que ela quer falar à vontade. A mulher fala bem mais que o homem, né? Parece que é 5.000 palavras, não sei, o homem deve falar uns 2,5, alguma coisa assim. Então é muita coisa. Você chega em casa, a mulher vai falar.
E ela vai falar, e ela vai falar, e vai falando, e vai falando. E depois vem aquela grande pergunta, você entendeu? O que você vai dizer? Você vai fazer assim, né? Aí não pode vir a segunda pergunta, porque se vier, complicou a sua vida. O que foi mesmo que eu disse? Sabe por que isso acontece? Porque na verdade a gente só ouve aquilo que a gente quer ouvir. Aquilo que você está interessado a ouvir. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Sabia que o casamento não diz respeito só ao que você quer? Diz respeito também ao que o outro quer. Às vezes você não quer ouvir ela. Mas você precisa ouvir. Porque você está trabalhando fora o dia todo. Às vezes a sua esposa é do lar, ela está trabalhando em casa também o dia todo. Só que ela não está conversando com ninguém o dia todo. Você conversou com o encarregado, conversou com o amigo lá na hora do almoço. Você conversou com um monte de gente. Então você já gastou aquelas 2.000 e já foi embora. Só que a sua esposa está esperando você para gastar 5. Porque ela não tinha com quem gastar lá. E ela tem que colocar para fora. Essa mulher tem que falar, né? Essas são diferenças que a gente tem, que a gente precisa, ao longo do tempo, se adaptar. Eu não digo que isso vai acontecer todo dia, irmão. Não é todo dia que vai acontecer isso. Mas a gente tem que buscar um equilíbrio. De procurar entender a realidade. Porque uma das coisas, irmão, que sara o nosso coração é a gente ter a habilidade de poder ter alguém para falar, alguém para conversar. Você sabia que tem muita gente psicologicamente, emocionalmente doente, porque simplesmente não tem com quem conversar, não tem com quem falar? E o casamento diz que ele é uma cumplicidade. Então, se tem alguém que você vai compartilhar a vida, é com alguém que está ali do seu lado, no dia a dia, caminhando com você. Tiago vai dizer para a gente: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Olha lá, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Segundo ponto-chave da comunicação. Mas além da gente falar, além da gente ouvir, eu vou caminhar para encerrar aqui, tem um ponto, um elemento-chave da comunicação, que é o compreender. Alguém fala, o outro ouve, mas precisa haver compreensão. O que é compreender? É entender. É perceber as intenções da outra pessoa. E assim, irmão, se a gente não ouve, se nós não ouvimos, nós teremos dificuldade de compreender a outra pessoa. Se no seu relacionamento você não ouve o outro, você não ouve a outra, você nunca vai conseguir compreender ela. Você nunca vai conseguir compreender ele, o coração dele, porque você não ouve. Você não tem tempo para ouvir. Você não senta para ouvir. Não tem diálogo. Então, se não há diálogo, se não há conversa, se não tem quem ouve, quem está falando, não pode haver compreensão. Se não há compreensão, há complicação. Porque eu disse, mas você não entendeu. Eu falei, mas você não ouviu. Tem casamentos que qualquer coisinha, irmão, é uma faísca de fogo para pegar fogo. Porque não consegue sentar para ouvir. Não consegue sentar para dialogar, falar, ouvir e compreender.
Deixa eu dizer um negócio para você. A gente só pode lidar com os problemas no casamento se a gente aprender que um fala, o outro ouve. E a gente vai compreender a mensagem. Para que a gente possa atacar o problema. Porque assim, irmão, quando surge um problema no casamento, o que a gente faz? Ou o que a gente deveria fazer? A gente deveria atacar o problema. Mas sabe o que a gente faz quando falta comunicação? Os pontos-chave da comunicação? A gente ataca a pessoa. Tem um problema, ao invés de a gente se juntar para resolver o problema, a gente começa a atacar uns aos outros. E aí vem a comunicação que destrói, que é corrupta. Porque a gente começa a usar palavras-chave assim como estúpido. A palavra estúpido, segundo alguns dizem, ela mata o amor próprio da pessoa. Tudo que acontece é estúpido. É isso, estúpido. Mata o amor próprio. A palavra nunca mata a esperança. Sabia? Eu nunca vou te perdoar. Mata a esperança de um relacionamento melhor e mais saudável no futuro. Porque todo mundo pode errar. Mas a gente também pode aprender também a perdoar. Porque se não perdoar, a coisa não vai funcionar lá na frente. Terceira palavra, mentiroso. Mata a confiança. Quarta palavra, depois. Mata a oportunidade. Existe oportunidade que não pode se deixar passar para depois. E última. Me arrependo de estar com você. Sabe o que essa frase faz? Mata a comunhão. Se você está vivendo isso no seu relacionamento, no seu casamento, você precisa tirar as palavras que destroem a relação. E começar a colocar no lugar palavras que constroem a relação. E restauram uma relação que está quase destruída, quase acabada. Ela pode ser restaurada através dos pontos-chave da comunicação. Nós falamos aqui da importância de orarmos, de entendermos o princípio bíblico e de aplicarmos o princípio bíblico na nossa vida. O princípio existe comunicação que edifica, existe comunicação que mata. Quais são as palavras que você está usando? Quais são as palavras do dicionário na sua casa? No relacionamento que há lá dentro? Porque eu posso pegar essa palavra como estúpido, como nunca, como mentiroso, me arrependo de estar com você. Eu posso pegar ela e colocar palavras no lugar que levam o relacionamento ao sucesso, a ser bem sucedido. Por exemplo, irmão, muito obrigado. Sabe o que quer dizer a palavra muito obrigado? No relacionamento, emocionalmente, traz o senso de apreciação. Você apreciou o que a pessoa fez. Não custa nada você chegar em casa de vez em quando, amor, muito obrigado por a casa estar organizada. Sentimento de apreciação. Parece que não, mas o casamento é algo que se rega todo dia. Você não casa hoje no altar, depois você larga lá, fica lá. Vamos ver o que vai dar. Cada um segue sua vida e vai vivendo. Não, existe um compromisso de um cuidar do outro. E para que isso aconteça, eu tenho que pegar essas palavras que destroem e colocar outras no lugar. Agradeça, irmão.
Muito obrigado por esse almoço, muito obrigado por esse jantar. Muito obrigado por estar aqui cuidando dos nossos filhos. Porque às vezes a gente diz, é sua obrigação mesmo. Mas não seria legal se a gente dissesse muito obrigado? Apreciar o outro. Segunda coisa, você está bonita, você está bonito, você está lindo, linda. A gente fala isso muito no namoro, né? No noivado. Parece que no casamento a gente esquece disso. A gente deixa pra lá. Porque a gente já casou mesmo, a gente já casou, tá jogo ganho, né? Não é, não. A gente tem que olhar para o outro e reconhecer o outro. A Bíblia diz, o sábio vai dizer, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Significa que ele está dizendo que aquela pessoa que casou vai viver toda a vida com aquela pessoa. E vai aproveitar a vida com ela. Você casou para viver toda a vida. E como você vai gozar a vida com aquela pessoa? Apreciando ela. Reconhecendo ela. Olhando para ela e dizendo: você continua bonita, maravilhosa, sei lá que palavra que você usa, fofinha em casa, sei lá como que é, né? Cada um tem um jeito carinhoso de tratar o outro dentro de casa. Mas o importante é que você, irmão, se lembre. Que a gente casa, passa 1 ano, 2 anos, vem os filhos, aí chega as contas também, aí vem IPVA, vem IPTU, vem não sei o que, vem não sei o que, aí a gente começa a ficar estressado, começa a ficar nervoso, e daqui a pouco a nossa preocupação é só com o fim do mês, e assim vai, e a gente esquece do outro, e a vida segue, quando vai ver, casamento não existe. Existe 2 debaixo do mesmo teto, mas o casamento já foi embora faz tempo. É preciso restaurar isso. A palavra é ótima. A palavra me perdoe, que é difícil dizer. Quando a gente erra, é difícil de dizer me perdoe, não é? É complicado. A gente engole 3, 4 vezes, vai lá, volta, para poder dizer para o outro: me perdoa, eu errei. Falei o que não devia ter dito. Fiz o que não devia ter feito. Comprei sem falar com você. Agora dei cabeçada. Me perdoe. Simples, não é a palavra? Simples, mas é difícil dizer. Mas no relacionamento faz toda a diferença. Porque me perdoe passa um senso de humildade por minha parte, que estou pedindo perdão, que estou reconhecendo que errei, mas que posso ser diferente e fazer diferente. Então eu quero encerrar aqui, irmãos, dizendo para você o seguinte: você tem 3 pontos de tarefa que você precisa começar a fazer no seu casamento. Eu vou dizer de novo, eu já disse outras vezes aqui. Não existe receita pronta, irmão. E se tem uma coisa que o inimigo está tentando destruir, não é só na igreja, é na sociedade. É a família. É o casamento. Porque ele sabe que se ele destruir a família, destruir o casamento, ele destrói a base de tudo. Porque foi de Deus que estabeleceu isso. A família foi projeto de Deus que se tornou realidade. Então, se tem uma coisa que você tem que procurar preservar na sua vida, é a sua família, é o seu casamento. Se você tiver que fazer sacrifício, irmão, pelo seu casamento, faça sacrifício que vai valer a pena. É o seu casamento que está em jogo. Esforce, busque ajuda, lute com alguém mais experiente, mas não abra mão. Não desista, não desanime. Porque a pessoa mais interessada, irmão, para que esse negócio dê certo,
Não é nem eu nem você. É Deus a pessoa mais preocupada e mais interessada em que isso funcione. Só que Ele sabe que nesse processo nós somos falhos. Nós erramos. Nós falhamos. A gente tenta hoje. Mas daqui a pouco a gente dá um deslize, vacila de novo. Porque alguém já disse que para você criar um hábito, alguma coisa, você precisa pelo menos fazer isso 21 dias. Ininterrupto você criar um hábito. Então vamos colocar algo que você fez a vida inteira que não é legal, que não é bom, que não serviu, que não agregou na vida, no casamento, e agora você ouviu a palavra de Deus, você entendeu o que a Bíblia disse, e o Espírito Santo falou para você precisa melhorar nisso aqui. Talvez seja uma palavra de apreciação que você nunca deu. Eu fui assim, fui criado assim, meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim. Então, irmão, tudo bem, eu entendo isso. Só que a sua esposa não é nem seu pai, nem sua mãe. Seu esposo também não é. Porque talvez na casa dela havia palavra de muito obrigado, Deus te abençoe. Mãe, obrigado por isso aqui. Obrigado por esse lanche, né, pai? Havia essas palavras. E às vezes a gente casou, está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 15, 20, e a gente nunca disse muito obrigado. Bem, Deus te abençoe, muito obrigado. Se você fizer isso, irmão, você vai olhar, você vai ver até os olhinhos dela vai mudar. Nossa, o que está acontecendo? Será que o pastor orou por ele e repreendeu aquele mal que estava? Mas não é a palavra entrando no coração. Porque eu não posso fazer nada, irmão. Mas a palavra de Deus pode fazer. A gente fala aqui, a gente prega aqui, e o Espírito Santo vai trabalhando na sua casa. E à medida que o Espírito Santo trabalha nesses pontos aqui, porque não é de tudo errado que você está. Alguma coisa pega em mim, outra vai pegar em você, outra no outro. Cada um de nós temos algo para mudar. E o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Se você, eu estou bem, pastor, amém. Mas quem está bem sempre pode melhorar alguma coisa. Você não está bem em tudo, você não é 100%. Você pode melhorar em alguma coisa. E aí Deus vai trabalhando dentro de nós. E aquela seta, irmão, que é a seta do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa vida, ela vai sendo derrubada. Ela cai por terra e vai cair em nome de Jesus. Porque às vezes aquela falta de compreensão que algum integrante dentro da sua casa não encontrava na sua casa, vai buscar lá fora de alguém, seu filho, vai buscar atenção lá nos amigos que está levando um caminho errado, para uma direção errada, porque não teve apreciação dentro de casa. Isso vai mudar. E isso faz toda a diferença. Sabe o que eu espero? Eu espero que seus filhos estejam aqui na igreja, que eles estejam servindo a Jesus. Eu espero até mesmo, irmão, que o seu filho tenha uma vontade imensa de se casar. Porque o maior exemplo de casamento é você e o seu esposo. E que ele sinta essa vontade. Olha, meu pai e minha mãe, eles brigam sim. Eles discutem sim, mas eu vejo eles pedindo perdão para o outro. Eu vejo eles se abraçando, dizendo: meu amor, me perdoa, eu falhei, eu errei. Vai lá, não abraça. Se você brigou na frente do seu filho, peça perdão na frente do seu filho, não peça escondido. Para que ele entenda que no casamento há problema sim. Que no casamento nós não somos perfeitos. Que nós erramos. Mas que nós também aprendemos a perdoar uns aos outros. Ele vai entender isso. Ele vai crescer num ambiente que vai dizer: meu Deus, nós temos um problema. Só que também a gente também tem a solução. A gente briga, discute, a gente cria às vezes um clima difícil aqui, mas o papai e a mamãe sabem perdoar um ao outro. O papai e a mãe conseguem compreender aonde houve o erro, onde aconteceu alguma coisa, sabe se perdoar. Se você cometeu algo contra seu filho, aprenda também a pedir perdão, porque a gente acha que como pai, como mãe, a gente pode falar o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e a gente sabe às vezes que errou, mas não tem humildade para pedir perdão. Peça perdão, porque o perdão sara feridas. A comunicação saudável sara feridas. Se coloque de pé, nós vamos orar ao Senhor.
Que Deus, irmão, te ajude. Que Deus te dê graça. O que eu espero, sinceramente, é que essa igreja, as famílias aqui, irmão, se tornem famílias que cada dia mais consiga vencer esses vilões da vida em família. Porque se a gente fizer isso, consequentemente a igreja será uma igreja forte, porque tem famílias fortes. E essa é a nossa intenção. É que você melhore lá, para que o culto que acontece aqui comece lá na sua casa. É isso que precisa acontecer. O culto começa lá e continua aqui dentro. Quando não há vida, irmão, quando não há culto na vida, não pode haver vida no culto. Sabe por quê? Porque não há culto na vida. Então que nós possamos pedir para o Espírito Santo, pedir: Senhor, eu não consigo. Eu fui criado num sistema, sempre foi assim, eu nunca recebi um abraço do meu pai, nunca recebi um te amo da minha mãe, nem do meu pai, então eu sou desse jeito. E eu percebo que isso está prejudicando o meu casamento. Eu preciso resolver isso, irmão. Ore a Deus. Faça um esforço. Se você percebe que isso está criando uma dificuldade no relacionamento, peça a Deus: Deus me ajude. Eu venho e trouxe isso comigo, e é difícil lidar com isso. E o Espírito Santo vai te ajudar, você vai vencer isso. E as coisas vão ser diferentes, as coisas vão mudar para a glória de Deus. E daqui uns dias você vai dizer assim: Senhor, isso aí eu venci, graças a Deus. Vamos para o próximo nível, vamos para o próximo passo em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar a Deus. Senhor Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua presença, Deus. Senhor, como igreja do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, prostrados diante da Tua palavra. Estamos realmente, Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude, que essas palavras, Pai, venham ao nosso encontro, ao nosso